Esse foi mais que um livro do Harlan Coben. Olá, aqui é o João e hoje estou aqui para trazer uma resenha e mais um comentário mesmo sobre o livro Cilada do Harlan Coben. Já tenho que adiantar que eu não li esse livro novamente, tá? Eu já li ele uns 2 anos atrás, mas eu tenho uma história bem fresca na minha mente e ontem à noite eu tava tentando dormir. Quando eu comecei a lembrar da história, eu comecei a refletir sobre a história e eu achei que seria muito bacana trazer aqui pra vocês. Essa história vai contar a história do Dan. O Dan, ele é um assistente social e tem uma jovem que ela está já tem algumas semanas que ninguém vê ela, já tem um tempo que ninguém vê ela. E o Dan, ele recebe uma mensagem dessa jovem falando assim que precisa de ajuda, muito de ajuda, precisa muito da ajuda dele e passa o endereço pra ele. O Dan automaticamente ele vai. E quando ele chega lá, câmeras aparecem de todos os lados e uma repórter começa a acusar ele em rede nacional de pedofilia. Ele chega a ser preso, mas por falta de provas, ele é inocentado. E depois dele ser inocentado, ele simplesmente morre. Wendy Tynes, a jornalista que armou toda essa cilada para que ele fosse pego como pedófilo, ela começa a pensar se ele realmente era pedófilo e isso vai transcorrer sobre toda essa história. A base mesmo dessa história é isso, é essa jornalista à procura da verdade e essa história vai falar muito sobre arrependimento e sobre perdão. Me lembrou muito o caso Escola Base, que aconteceu aqui em São Paulo nos anos 90, onde os donos de uma escola e os funcionários foram acusados de abusarem das crianças. Assim que a polícia recebeu essas denúncias, essa notícia foi vazada e já passou em todos os jornais. E essas pessoas que foram acusadas foram recolhidas para investigação. Por falta de prova, todas essas pessoas foram inocentadas, mas nesse tempo que elas foram recolhidas para a investigação, a escola foi saqueada, arrombada, pichada e destruída. E isso aconteceu com a casa de cada um dos funcionários também. Mais de 20 anos depois, fizeram reportagem com uma das funcionárias e ela disse também que a vida dela depois daquilo nunca mais foi a mesma. E a história do livro vai se passar por toda essa base. A Wendy, ela começa a sentir o peso da culpa e o peso de ter passado uma notícia que talvez não fosse verdade e que essa notícia que talvez não fosse verdade tenha acabado com a vida do Dan. Isso me fez parar para pensar o quanto que uma notícia falsa pode destruir com a vida e com o psicológico de uma pessoa. Eu perdi meu pai hoje. E eu não tô vendo pingo de respeito aqui. Vocês falam que ele é agiota, gente. Como assim? Qual que é essa informação? Da onde vocês têm esse fundamento? Da onde que vocês tiraram isso, por favor? Eu acho que vocês têm que ter um pingo de consideração. Isso foi baseado na opinião de vizinhos. E isso faz parar para pensar também o quanto que a gente toma as notícias como verdade sem ir a fundo. A primeira notícia que a gente vê, a gente já toma como verdade e já acredita. Todo santo dia vemos sensacionalismo na TV. Todo santo dia estamos sendo desinformados, pegando a primeira notícia como que vemos como verdade e a segunda como mentira, sem na verdade se aprofundar. Esse foi mais que um livro do Harlan Coben, foi um livro que me fez pensar bastante. Essa que é a genialidade do Harlan Coben, ele nunca faz histórias iguais. A base pode ser a mesma, pode ter sido um assassinato, um desaparecimento, mas todo o decorrer da história tem alguns plot twists, tem uma carga emocional diferente, e a carga emocional desse livro aqui é uma das mais diferentes e não é à toa que esse é meu livro preferido dele. Essa foi a minha indicação, eu espero que vocês gostem, a resenha não foi tão grande assim, mas eu só precisava falar mesmo. Eu acho que se eu tenho um canal no YouTube que fale sobre livros, eu tinha que falar sobre esse livro e eu não podia perder essa oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixe o like de vocês e me siga também no Instagram, que eu vou estar deixando aí embaixo, tá bom? Um abraço e tchau, tchau!